do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Pedi. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raro os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados no sublime desejo do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedichões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhe é concedida a experiência desejada. Sobrevém desastre, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamos-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo. Mas o desencanto constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que não lhes competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Vamos todos nós agora serenar os nossos pensamentos, os nossos corações, pedir a Jesus que derrame bênçãos sobre nós, bênçãos de amor, bênçãos de paz, que nos envolva toda a sua luz. Queremos pedir a Jesus que nos ampare, que nos direcione, que nos ajude nessa caminhada, que possamos estar, Senhor, sempre presentes naquilo que o Senhor pede de nós. Queremos pedir a sua proteção e queremos também agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo desfrutar dessas bênçãos divinas eventual. Queremos pedir aos mentores espirituais dessa casa que nos amparem, que nos ilumine, que ilumine o nosso palestrante, que a sua mensagem possa chegar até nós, calando fundo em nossos corações. Queremos pedir a esses benfeitores amigos, pedir a Jesus que nos conceda a graça de estarmos sempre aqui, estudando, aprendendo e sendo amparados por eles. E com a permissão de Jesus, com o amparo dessa espiritualidade amiga e benfeitora, nós pedimos permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja.
vamos chamar o nosso amigo Fábio hoje, a palestra dele, a mensagem vai ser dele. Muito obrigada, tá? Boa noite a todos vocês. Muito obrigado pela acolhida. Meu nome é Fábio, eu sou espírita, estamos aí na luta diária, né? E a nossa prosa de hoje, não digo palestra, que a gente vai conversar hoje, é uma reflexão para todos nós. Eu fico muito feliz, estou voltando aqui pela segunda vez. Quando eu vim da primeira vez, a casa estava bem vazia, porque ainda estava terminando a pandemia e as pessoas ainda com medo de sair de casa. E hoje, a gente já no momento melhor, vê o quanto é bonito uma casa espírita cheia, né? Tanto de encarnados e muito mais de desencarnados. Então fiquem à vontade para poder se manifestar, falar, participar, porque na verdade aqui é uma conversa mesmo, tá bom? O tema que eu escolhi para a gente bater um papo hoje é sobre as virtudes e a moral cristã. E aqui é muito importante a gente dizer que não é a moral espírita, porque todo o espiritismo ele se baseia na moral cristã. Então nós temos como um norte, como uma referência, o Cristo, como nosso grande exemplo, aquele, né, que há 2000 anos atrás esteve entre nós encarnado e deixou um legado muito bacana e que para muitos até hoje ainda é incompreendido, ou como a própria lição de abertura mostra, né, que a gente pede e nem sempre corresponde àquilo que o Cristo espera de nós. Então eu queria começar a noite falando com vocês um pouquinho sobre isso aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brancos e pacíficos, temos ali uma citação que é a seguinte: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Se nós pensarmos que estamos no ano de 2023, né, num ano em que tantas coisas acontecem ao mesmo tempo no planeta, que nós tivemos uma pandemia como um grande momento de evolução da humanidade. Eu não considero que a pandemia foi uma tragédia, foi algo sério para nos deixar para baixo, ao contrário, foi um momento de depuração, um momento de repensar as nossas atitudes, mas também da gente entender que em tão pouco tempo o homem foi capaz de dar grandes saltos. A gente demorava décadas para descobrir uma vacina e a gente teve que descobrir em meses. A gente demorava muito tempo para tentar encontrar um caminho dentro da medicina e para salvar a humanidade indistintamente, porque a pandemia ela não foi seletiva, mas ela foi global. A gente precisava encontrar caminhos para socorrer os nossos irmãos, tá? Então, se a gente pensar hoje o quanto os avanços científicos estão na nossa vida, o quanto nós prosperamos, o tanto que nós progredimos, o quanto nós somos capazes hoje de ter uma vida muito melhor em termos de conforto pela tecnologia e pela ciência, mas o porquê que a gente não deu conta de caminhar passo a passo com a questão moral? Por que a gente tem hoje casas espíritas lotadas, templos religiosos lotados, e aí fora a gente vê essa indiferença moral tão latente, tão presente nas nossas atitudes? Por que a gente não tem dado conta de olhar para o nosso semelhante e enxergar nele alguém que precisa do meu carinho, do meu amor, da minha compaixão, mas muitas vezes eu olho o meu semelhante com desdém, com total desmazelo e muito mais, com total ignorância de que ali é um ser também como eu, em evolução. Por que a questão dos valores morais, eles estão tão difíceis da gente fazer, respeitar e mudar? Quando eu cheguei, me chamou muita atenção aquela frase ali de São Francisco de Assis. Nós espíritas, muitas vezes, né, usamos o argumento de que como nós somos seres eternos, que vamos ter aí centenas, milhares de existências, então que eu posso pisar na bola numa encarnação, que eu terei várias outras para eu poder recuperar.
É como se eu falasse para o aluno assim: não se preocupe em passar de ano nesse ano, porque você tem mais aí um tanto de anos pela frente que você pode voltar e tentar refazer essa série. E aí a gente vai nessa condição fazendo o quê? Esperando a próxima encarnação para corrigir o erro que eu poderia reparar agora. E ali São Francisco diz assim: comece fazendo o que é necessário. E aí vamos voltar para cá. Dentro da minha indiferença moral, aonde cada um aqui sabe muito bem onde é a sua, o que é que já é possível eu começar a fazer o necessário? Ah, mas é muito difícil. O necessário, o básico. O básico para eu sobreviver é comer. O básico para eu sobreviver é tomar banho. O básico para eu sobreviver é tomar água. E o básico para eu começar a melhorar a minha indiferença moral? É eu perdoar? É eu amar o meu próximo mais próximo? É eu ser o homem de bem? Depois que você descobriu o necessário, o básico, faz o que é possível. O que é possível? Seguinte, eu coloquei para a minha vida o propósito de cada ano ou a cada 2 anos eu tentar melhorar um defeito meu. Então, por exemplo, alguns anos atrás, eu coloquei que a partir daquela data eu ia evitar ficar falando mal das pessoas. Eu ia prometer para mim mesmo que se alguém chegasse e fizesse um comentário malicioso de alguém, que eu não iria ser o porta-voz daquele comentário para mais ninguém, mas que aquele comentário morreria em mim. E que toda vez que eu tivesse vontade de falar aquilo para outra pessoa, que eu mandaria minha boca calar e eu não falaria. E isso virou um hábito. E depois que virou um hábito, virou uma atitude. E com o tempo, isso pode virar uma virtude, que é você não falar mal do outro, não propagar a maledicência, não propagar a fofoca, que muitas vezes corrói a nossa sociedade. E aí ele diz, e aí de repente você estará fazendo o impossível. E somos assim. Nós somos seres tão capazes de fazer grandes mudanças, grandes transformações em nossas vidas, mas só depende de uma coisa muito pequena e muito simples chamada vontade. Se eu não tenho vontade para mudar, eu não vou sair do lugar. Então eu quero que todos nós pensamos nisso. A minha indiferença moral com vocês, a minha indiferença moral com o semelhante, aquele que me bate na face, aquele que me pede uma ajuda, aquele que toca na minha casa, aquele da minha família que precisa de um conselho, será que eu posso ser com esse semelhante um pouco melhor? Lembrando que nós estamos hoje talvez em uma posição confortável, porque a gente está numa prova. Mas e o dia de amanhã? E a próxima reencarnação? Alguém aqui sabe me dizer qual é o plano traçado para você na próxima? Ninguém sabe. Porque essa eu devo estar recuperando erros de 5, 6, 10 reencarnações anteriores. E aquilo que eu estou fazendo agora não necessariamente virá na próxima. Ela pode vir daqui séculos e séculos. Só que se eu não começar agora a mudar isso aqui, as minhas virtudes, elas não vão alterar também em relação à minha evolução. Dizem os estudiosos, dizem os bons espíritos, que a evolução do Cristo, ela foi assim, para cima, como um feixe de luz. Enquanto que a nossa, ela é assim, lenta, super devagar. E qual que é a diferença dele para a gente? É a escolha que ele fez. Não existe nenhum filho de Deus melhor que o outro. Se eu pensar que o Cristo teve privilégios que eu não tenho, eu começo a dizer que Deus não é um Pai justo como eu acredito que Ele seja.
Só que a escolha que o Cristo fez foi de, a luz está aqui. Eu sei que eu vou enfrentar diversos obstáculos para chegar lá. O que eu vou fazer? Mirar na luz e mandar ver. Aí eu tenho gente contra, gente a favor, gente falando mal, gente jogando pedra, gente jogando para a boca dos leões, e eu fazendo o quê? Na minha fé. E ali eu vou. Entendeu? E quando alguém cutucou ele, falou assim, lá na cruz, é agora. Pega essa turma que está aí te jogando pedra, te dando vinagre, e apronta uma com eles, porque você tem poder para isso. E o que ele responde no alto da cruz? Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E nós somos capazes disso. Se o Cristo hoje voltasse e se apresentasse como Cristo, a gente seguiria ou a gente colocaria ele na cruz novamente? Então, vamos pensar isso aqui, vamos refletir. E quando a gente está falando da indiferença moral, não é a moral dos homens, tá? É a moral do Cristo. É a moral que vem dos planos mais elevados. O que é virtude? Tá? Virtude é a disposição habitual e firme para fazer o bem. Pessoal, habitual. Habitual é todos os dias, é todo momento. Então vamos imaginar o seguinte, né? Eu sou tentado a fazer determinadas coisas que eu sei que não são corretas. E que essas coisas, muitas vezes, elas têm um efeito muito ruim para mim, fisicamente dizendo. Mas por que você insiste em continuar comendo esse torresmo que te faz tão mal? Por que você continua insistindo em tomar essa bebida que você sabe que não te faz bem? Por que você insiste em continuar fumando esse cigarro com todas as consequências que ele traz? Ah, porque eu não dou conta, porque eu sou fraco. Ninguém é fraco. Todos nós somos muito mais fortes do que todos os nossos vícios e fraquezas morais. Então a questão do hábito é a gente querer. O hábito nós que fazemos. O hábito, eu tenho que a Rosana chegar para mim e falar assim, Fábio, você precisa mudar, tá? Não, é eu perceber e eu começar essa mudança a partir das minhas atitudes. E firme para fazer o bem. Pessoal, estamos fazendo bem na essência da palavra? Hoje, nas últimas 24 horas, nós encheríamos essas duas mãos com atitudes que eu fiz por bem para o meu semelhante. Para reflexão, até para mim, principalmente para mim, que eu estou aqui falando. Se eu for pensar nas últimas 24 horas, eu dou conta de achar 10 coisas bacanas que eu fiz para o meu semelhante no campo do bem. Eu acho difícil, não acho? Porque nós ainda somos espíritos muito mais inclinados para o mal do que para o bem. Como o planeta ainda é um planeta de provas e expiações, a gente se sustenta muito mais no mal do que na luz. E aí comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. E, claro, dentre essas qualidades do homem de bem, eu gostaria de destacar duas, que estão casadas uma com a outra. Uma é a prática da caridade, e a outra é a gente cada dia mais trabalhar para que o orgulho seja vencido dentro de nós. Então, se eu consigo, de um lado, praticar a caridade, automaticamente, do outro lado, eu começo a ser menos orgulhoso e mais humilde. Então, o homem de bem não tem dificuldade. Só que esse homem de bem, ele tem que ter disposição. Ele tem que querer, porque ninguém vai fazer por você, tá? Ah, mas eu gostaria muito que as pessoas me ajudassem
a fazer o bem. A gente tem que se dispor a fazer o bem. Olha, se ninguém fala comigo uma fofoca, eu não transmito a fofoca. Mas é só você deixar de ser o receptáculo da fofoca, que as pessoas fofoqueiras não vão enxergar você mais como um corpo de fofoca. É só à medida que a gente muda de atitude, a gente começa a atrair também quem? As coisas boas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa carregada de vícios. Quem vocês acham que estão aqui nas minhas costas agora? Só espíritos viciosos. O meu espírito aqui, ó, o meu amigo espiritual, está cozinhando aqui o tempo todo. Fala, não faz isso, cara. Já te falei que isso aí não é legal. Aí o outro vem assim, ó, sai dessa, na próxima você corre atrás e recupera. Aí eu vou no ouvido desse e deixo de lado esse. Então, na medida em que a gente começa a escutar mais o bem e menos o mal, mais a luz e menos as trevas, a gente com certeza passa a atrair muito mais a luz e se distanciar das trevas. E aí, o que é moral cristã? Tá bom? Quem gostaria aqui, por favor, de definir para a gente, em poucas palavras, o que o Cristo representa para você? Se você estivesse chegando aqui agora, eu desencarnei, estou na porta entre um lugar e outro, e é um espírito bacana chega em mim e diz assim: olha, tem uma senha aqui para você poder dar um passinho para frente. Me diz o que é o Cristo para você. Em poucas palavras, quem gostaria de dizer? Perfeição. Hã? Perfeição. O que mais? Perdão. O que mais? Amor. Amor. Perfeição, perdão, amor. Vamos pelo menos só mais dois? Exemplo, né? Hã? Exemplo. Exemplo. Mais um. Caridade. Caridade. Né? 5 coisas. Mas se eu quisesse, eu ia enchendo as mãos. Não ia? Joia. Beleza. Com Cristo eu consigo encher uma, já estou indo para a segunda, daqui um pouco eu encho a terceira e a quarta, cheia de virtudes. Agora me fala, por favor, dos defeitos do Cristo. Primeiro, um defeito. Ele esteve entre nós, encarnou. Um defeito, gente, que vocês já têm ouvido falar que Cristo teve, que ele passou adiante, que alguém já falou dele. Só um. Nenhum. Ligue. Da gente. Qualidades. Perdoamos? Praticamos caridade? Somos o amor? O que mais? Somos perfeitos? Humildes. Hã? Humildes. Somos humildes? Agora vamos falar dos nossos defeitos? Gente, isso é importantíssimo para quê? Para a gente refletir sobre quem somos, o que queremos e aonde devemos chegar. Pois não? Eu acho que é interessante pensar em Cristo a questão da tolerância, porque a gente hoje pensar como Cristo pensava é muito difícil, porque a gente vive no nosso mundo pequeno, individual. Cristo era sinônimo de pensar na coletividade. Por isso é tão difícil ter tolerância com aquilo que é diferente, com aquilo que não está dentro do esperado de nós, dentro dos nossos princípios e valores familiares. Então, assim, a intolerância é o que eu acho que mais afasta a gente assim, da moral cristã e da caridade. Tá, eu vou te fazer umas perguntas que você me responde, por favor. O Cristo foi aceito plenamente pela família dele? O Cristo tinha muitos amigos? O Cristo vivia num lugar pequenininho, porque na época o mundo já existia como hoje em vários lugares.
mas a gente escuta falar dele naquele lugar. Mas, por exemplo, quando você fala a questão da tolerância, o Cristo viveu só com pobres? Não. As pessoas que não acreditavam nele, mas que quando passavam perto dele, sentiam o amor que ele tinha, mudavam. O Cristo, em algum momento, ele virou e falou assim: Cristo, a gente deve pagar os impostos? Aí o povo esperava que ele falasse assim: não, para que pagar imposto? Imposto é bobagem. O que ele falava? A Deus o que é de Deus, aos homens as leis dos homens. Em algum momento ele falou para você bater de frente com as leis humanas? Não. Então você pode ver que o Cristo, ele era tolerante também. Porque lembra aquele momento que ele chegou no templo e estavam lá profanando o templo, e ele pegou e deu uma forte lá no pessoal, pegou o cinto e saiu batendo em todo mundo, porque o pessoal estava profanando o templo. Isso. Então é isso que é importante. É a gente pensar o seguinte: estamos aplicando a moral cristã na nossa vida. A sua família, você tolera quem está do seu lado? Você sabia que os seus maiores inimigos estão dentro de casa? E você está transformando eles em amigos? Outra coisa, nós estamos aqui na coletividade. E aí eu vou agora fazer uma coisa que eu adoro fazer. Quantos de vocês, hoje, gente, eu olha como vocês são bons, né? Meu alarme, porque todo dia, 8h30, eu tenho que tomar um medicamento, sabe? E ele tocando e eu assim aqui, né? Vamos ter paciência. Mas quem é esse sem calça? E ele tocando e eu assim, a pessoa vai chegar. E vocês nem para levantar e desligar. Quem é esse sem noção aí? Isso, olha aqui, nós estamos vivendo uma coletividade. E essa coletividade, eu poderia dizer que é uma coletividade de irmãos, não é? Quem cumprimentou o irmão do lado, pegou na mão dele hoje e disse assim: boa noite, tudo bem? Como é que você se chama? Qual é o seu nome? Eu cheguei, eu sentei e eu estou assim. E aqui do meu lado, essa moça que eu tenho certeza que eu conheço ela de nome pesado. É isso. Qual é o seu nome? A noite do Pai Prazer. Por favor, pessoal, em 10 segundos, cumprimente uns aos outros. Diga boa noite para as pessoas que estão está testando sua virtude da paciência. Por isso que a gente não falou nada do celular. Foi, você viu? Ele está falando de virtude, está testando. Pessoal, isso aqui que eu fiz com vocês agora, essa simples atitude que nós tivemos agora, pratique ela mais vezes no seu dia a dia. No elevador do seu prédio, quando você estiver e entrar alguém, diga bom dia, tudo bem, como vai? Para os seus colegas de trabalho, para os seus familiares, porque um bom dia verdadeiro faz toda a diferença. Um boa tarde, um boa noite, um obrigado, um por favor, muda vidas. Tem pessoas que já evitaram o suicídio simplesmente por perguntar para o outro: e aí, você está bem? Posso te ajudar de alguma forma? Evitou o suicídio. Todos nós queremos ser notados. Todos nós queremos fazer parte de uma grande família. Então, vamos começar. Simples assim. Um bom dia, uma boa tarde, um obrigado, um até logo, uma boa noite, um fica com Deus. Não lhe custa nada. Eu trabalhei com educação com essa moça aqui 25 anos.
Quantas vezes a gente chegava em sala de aula e dizia assim: bom dia, queridos alunos. Silêncio. Não é? Mas a gente todos os dias dizia, porque a gente acreditava que um dia alguém ia dizer: bom dia, professor, tudo bem? E é assim que a gente tem que fazer. Não se cansem de dizer para aquela pessoa que parece um poste: bom dia, boa tarde, até logo, vai com Deus. Um dia ele vai dizer assim: bom dia, acabou. Tá? Então, a moral cristã é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Todos nós sabemos o que é o bem e o que é o mal, tá? Se eu perguntar para aquela criança ali, de poucos anos, o que é bom, o que é bem e o que é mal, ela sabe. E se eu pegar a pessoa mais idosa na carne, nessa sala, ela também sabe. Porque nós temos plena consciência quando a gente faz o bem, porque o bem nos deixa alegre, nos enche de coisas boas, e quando a gente faz o mal, que quando não nos faz mal em todos os sentidos, a gente se nivela com as entidades inferiores. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Gente, quando faz o bem por todos, indistintamente. Aquela pessoa que começa a perguntar demais, para depois pensar em fazer a caridade, já perdeu, porque não se pergunta para fazer caridade. Você faz a caridade indistintamente. Você está precisando de alguma coisa? Não, ele é rico, ele tem uma boa vida, ele não está precisando de bens materiais, mas talvez ele está precisando de uma palavra. Para ele é a palavra, para ela é o pão, para ele é a água, para ela é a oração. Cada um aqui precisa de uma coisa. Só que a gente tem que fazer o melhor, porque tem dia que eu preciso de tudo isso. De comida, de pão, de oração, de água, não é? Moral cristã são os ensinamentos, os comportamentos, os exemplos de Jesus que foram desenhando e construindo um código, que é o que nós até hoje acreditamos que é o que? O nosso norte, a nossa visão, o nosso porto seguro. Um padrão de referência fundamentado na unidade da humanidade e na igualdade entre os seres. Eu acho muito engraçado quando alguém diz assim, né? Não, porque eu sou muito homem. Nessa, né? Porque nas outras você já foi mulher. Na próxima não pode ser homem de novo. Na outra vai ser mulher. Não dá para a gente dizer o que nós somos, porque o espírito em si não tem sexo. À medida que nós evoluímos, esses valores todos caem por terra. E quando nós falamos igualdade entre todos, olha aqui, pessoas idosas, pessoas jovens, pessoas brancas, pessoas negras, homens, mulheres, todos os níveis socioeconômicos, e não tem diferença nenhuma, porque na hora que a gente for sair dessa para uma melhor ou para uma pior, nada disso vai ser importante. Nada disso vai ser importante. Por isso que a gente praticar o desapego é uma das coisas mais importantes no momento. Tá? Porque se eu for um espírito apegado, e quem trabalha participa de trabalho de desobsessão, dá uma dó você ouvir um espírito que está até hoje em masmorra, está até hoje em navio negreiro, espírito que está até hoje em campo de concentração, espírito que está até hoje em castelo medieval, preso, espírito que está em fazenda. Quantos já ouviram falar assim, aquela fazenda é assombrada? Mas é mesmo, porque tem um espírito lá que você vai tocar na ponta, você sente um arrepio. Você vai tocar um chapéu na parede, não é porque ele está lá, não deixando ninguém igual nem nada, porque ainda não teve a clareza do desprendimento. Então, um passo importante é isso, gente. Para de falar que isso é meu e vamos começar a dizer que isso é nosso. Ah, mas eu trabalhei tanto para conquistar as coisas, agora tem essa pessoa aqui que quer levar tudo que é meu. Estou falando de bens materiais, não. Estamos falando de valores morais. Estamos falando de exemplo.
uma coisa importante, que vai aqui, ó, em decorrência do amor ao próximo, na solidariedade, na tolerância, na responsabilidade pessoal, na liberdade de consciência e na moral, como defesa e promoção da vida, que é o mais importante para todos nós, é a promoção da vida. Não tem sentido eu jogar comida fora na minha casa, gente passando fome bate na minha porta e diz que eu não tenho nada para dar. Eu estou ali, ó, jogando comida no lixo até eu dizer, não tem nada para dar, moço. Pelo amor de Deus, é o próximo mais próximo de pedir alguma coisa. Por mais difícil que seja, vamos começar. E uma coisa que eu queria também comentar com vocês, eu li há pouco tempo um artigo na Folha de São Paulo, e esse artigo me tocou bastante. A pergunta era assim: qual o legado que você está deixando para a humanidade? O que é legado? É como se fosse uma herança material, não. Coisa boa, negócio legal. Vocês falaram aqui de 5 legados do Cristo. E aí eu jogo para vocês. Qual o legado que nós estamos deixando para a humanidade? Quando alguém chegar lá no meu túmulo, olhar para a minha foto e falar, esse aí, pelo amor de Deus, a melhor coisa que aconteceu foi ele debaixo da terra. Não é assim que às vezes a gente fala das pessoas? E tem outros que a gente diz assim, podia estar até hoje entre a gente, não é? Então, qual o legado que nós estamos deixando? Os filhos nossos estão sendo o que dentro das nossas casas? Eu como pai, eu como filho, nós como professores, nós como espíritos. Pessoal, não tenham vergonha de dizer que somos espíritos. Todos nós somos cristãos acima de qualquer coisa. Mas se a gente acredita no espiritismo, vamos dizer que somos espíritas sem vergonha e sem medo. Não estamos mais no tempo da caça às bruxas para negar a nossa crença. Só que acima de tudo, eu sou cristão. E o Cristo não tem religião. Tá? Querem falar alguma coisa, gente? Pode ficar à vontade, tá? 4 virtudes cardeais. O que é que a gente chama de virtudes cardeais? São as virtudes que norteiam a gente, como norte, sul, leste, oeste. São essas 4 virtudes aqui, que se a gente der conta delas e começar com uma delas, a gente vai longe. A primeira dessas virtudes é a justiça. Direitos e deveres, diz respeito ao outro, à comunidade e à sociedade. Se nós formos verdadeiramente justos, a gente vai conseguir ter uma sociedade cada dia melhor. Se nós pensamos em direitos e deveres, e não só em direito, e eu esqueço dos meus direitos, a balança não equilibra. Se eu não penso no outro, se eu não penso na comunidade, não penso na sociedade, eu nunca vou ser justo, porque justo é aquele que é indistintamente o mesmo com Deus. Se eu pergunto para você qual a sua religião, para começar a fazer alguma coisa para você, a justiça já caiu por terra, porque eu já criei um critério para ser justo. Tá? Depois é a fortaleza. O que é a fortaleza? É o domínio da vontade. Quantos aqui já se sentem fortaleza? Quantos aqui que já dão conta de dizer assim, quando alguma coisa muito ruim me bate, eu sou capaz de dizer assim, aqui não tem morada para você. Um de cada vez. Por que que nós ainda não damos conta disso? Ah, porque eu sou espírito inferior. Não, é porque nos falta o quê? Vontade. De dizer não. De fechar as portas para aquilo que não é bacana. Depois a prudência, que é o bom senso, o equilíbrio. Se eu sei que aqui tem um buraco, e esse buraco é uma ameaça para mim, por que que eu vou tentar pular, sabendo que eu tenho um risco de cair dentro dele? Se eu sei o que é vício, e sei que o vício muitas vezes
pode me levar a uma situação pior, por que eu abro as portas para ele? Então a questão da prudência é você ponderar sempre para não fazer e depois se arrepender. E, portanto, a temperança ou moderação, que é o autocontrole, o autodomínio. É o Chico que dizia, né, que quando a gente dá vontade de falar alguma coisa, enche a boca d'água, fica com a água para um lado para o outro, depois vai lá e joga fora, né? Porque aí a vontade de falar passou. Isso é o autocontrole. Ah, mas por que eu não posso beber a água? Porque ela vai te matar. Porque tudo aquilo que você queria para o outro, você jogou na água. Aí você joga ela para o esgoto e deixa ela embora. Porque se você tomar, tá? Então é bem isso. E olha o tanto que é interessante, né? Outra passagem do Chico, aquela vez que ele estava lá no avião, que aconteceu um negócio, e que ele ficou morrendo de medo de morrer, o Emmanuel chegou para ele e disse: ô, peraí, qual que é? Medo de morrer, você se controla, olha o exemplo aí mesmo. Então é isso. A gente tem que ter esse autocontrole. A gente tem que segurar para não explodir. Ah, mas depois que eu vi, eu já fiz. Não faça. Se a gente pudesse evitar uma palavra na hora da raiva, a gente evitaria muitos crimes na humanidade. O problema é que eu não levo desaforo para casa. Não é assim que a gente fala? E aí, por causa disso, a gente não consegue progredir. Tá? Eu vou listar aqui, eu acho que é a próxima dela, eu vou listar aqui um tanto de coisa que a gente pode fazer, né, depois dessa. Jesus e as virtudes, né? Ele é o modelo e guia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, norteia por isso aqui. Eu sou o caminho, por onde eu vou. Quem vai comigo, por onde vai. Eu vou pelo abismo, eu vou pela trilha segura. Por onde eu vou? Para onde eu estou levando quem me acompanha? Para onde eu estou levando as pessoas que estão comigo? Eu sou a verdade. Eu sou a verdade? Não é a minha verdade. Eu sou a verdade do Cristo. Eu sou a vida ou eu sou a morte? Você chega para mim e diz assim: quero te contar uma coisa tão bacana que aconteceu comigo hoje. Desculpa, mas eu não estou disposto a escutar porque eu não estou bem agora. Não é assim? Queria trocar uma ideia com vocês sobre um projeto que eu estou pensando, mas não está dando conta nem das coisas que a gente precisa saber, você vai entrar mais. Não é assim? Então, gente, é o cuidado com isso aqui, ó. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esses dias eu brinquei com uma pessoa que trabalha comigo e falei com ele: você já se percebeu o quanto você é um obsessor encarnado? Porque a gente tem mania de pensar que só tem obsessor desencarnado, né? Mas não, gente, tem muito obsessor encarnado. E às vezes nós somos esses obsessores que estamos transformando a vida das pessoas que estão conosco num verdadeiro umbral. Então vamos fazer diferente, vamos ser espíritos de luz. Aí eu ainda não dou conta, esteja como um vagabundo. Minúscula luz, mas na escuridão da noite ele ilumina seu caminho. Ninguém precisa ser sol, mas a gente pode ser uma nesguinha de luz. Eu brinco que todos nós somos cascalhos brutos, todos nós, lá no meio do rio. Aí alguém nos encontra e vai quebrando a gente e burilando. E de repente, um pouquinho do brilhante aponta, brilhante aponta, brilhante aponta, e a hora que a gente menos espera somos o quê? Pedra preciosa. Todos nós. Todos nós. Ninguém aqui nasceu para ser trevas. Todos nós nascemos para sermos luz. Todos. Basta dar um clique e assim. E aqui, gente, para vocês, vai fazendo um assim, ó, em tudo que vocês já conseguiram. Virtude que nos ajuda a ser uma pessoa completa, ou seja, em direção ao moral cristã. Olha que eu coloquei mais de 20 aí, se brincar, né? Vamos tentar ver se a gente consegue pelo menos 5.
Quem conseguir 15, tá bom, hein? Vamos ter 5? Primeiro, amizade. Quantos amigos nós temos? O Cristo tentou ter 12. No frigir dos ovos não teve os 12, né? Que é o meio ainda pisou na bola comigo. Amizade, somos amigos? Verdadeiros? Sinceros? Confiáveis? E quantos amigos eu tenho? Não conhecidos, amigos. E não são amigos de Instagram e nem de Facebook. Amigos. Eu conheço a Rosana há 30 e poucos anos, que é o tempo de casado. Quando eu casei, você trabalhava comigo, né? A gente tem uma década que não se vê, mas a gente não perde o vínculo da amizade. Eu não preciso estar todo dia com os meus amigos, mas é o dia que eu encontrar os meus amigos, sentir o prazer de me encontrar. Confiança. Somos confiáveis? Se alguém te contar um segredo e pedir para você morrer com ele hoje, você consegue? Bom, só para minha mulher. Ou seja, você consegue? Não é? Confiança é isso muitas vezes. E alguém depositar em você aquilo que só ele sabe em você. Ou então confiança de você passar para os outros. Disciplina. Somos disciplinados? Conseguimos ter isso? Ainda está na hora? Já passou, então vou agilizar. Esperança. Todos nós temos esperança em dias melhores? Sempre, né, gente? Honestidade. Somos honestos? Gente, é tudo reflexão, tá? Não estou acusando ninguém. Só reflexão. Somos resilientes? O que é ser resiliente? É não desistir diante dos obstáculos. Eu tenho um restaurante. Veio a pandemia e mandou eu fechar. Eu falei assim, se eu fechar eu vou quebrar, porque eu não tenho outro lugar para comer. Aí eu fui descobrindo que aquele obstáculo da pandemia podia fazer eu ser mais forte. E eu comecei a trabalhar isso. Então, muitas vezes, a gente tem todos os obstáculos para nos derrubar, mas não vamos nos quebrar diante deles. Vamos ser prudentes, pensar antes de fazer, vamos sacrificar como Cristo sacrificou, vamos ter compaixão, que é piedade e empatia com a tristeza alheia, não é menosprezar, mas é sentir que o outro, né? Vamos ser corajosos, vamos ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, vamos ter fé, obediência, vamos perdoar, vamos ser humildes, vamos ser leais, vamos ter paciência, o celular tocando, e a gente esperando, e o dono não desconfia. Vamos ser perseverantes, a coisa está difícil, mas vai melhorar, vamos ter fé. Resignados, o ato que vem do seu coração, aquela coisa pura, verdadeira. Vamos ter responsabilidade e, por fim, vamos trabalhar. Virtude com modéstia. Gente, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa contar, tá? Vocês não precisam sair dizendo as coisas boas que vocês fizeram. As coisas boas por si só dizem quem é o autor. Virtudes compreendidas e praticadas. Não adianta fé sem razão. A fé tem que ser racional. Virtudes afastadas do orgulho, da vaidade e do amor próprio. Nossa, aquela pessoa é boa demais, né? A gente precisa levantar um trono para ela. Nada disso. Pratiquemos isso aqui, que a gente vai evoluir em grandes saltos. Eu não fiz nada disso sozinho, tá? Eu não tenho competência para isso. Toda essa questão que eu trouxe para vocês, toda essa discussão, todas essas indagações, eu busquei no Livro dos Espíritos, que tem um capítulo que fala sobre o homem de bem, as virtudes e os vícios. Eu procurei no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos ajuda muito, tá? E nesse livro é uma coletânea, o Evangelho por Emmanuel, que são várias obras e que tem umas passagens muito bacanas, tá? Além disso, a inspiração divina, os espíritos que me acompanharam e que vieram junto comigo falar aquilo que a gente precisava para hoje. Então isso aqui é um trabalho feito a várias luzes. E a energia de vocês também.
A energia da acolhida, do respeito e da humildade. Obrigado, prazer conhecê-los. E quando a gente se encontrar por aí, me diga um bom dia, boa tarde, como vai? Tá bom, Fábio? Tive falando aquele dia lá e ó, você está pensando na bola. Você falou uma coisa e está pensando outra. Pode me identificar. Obrigada. Maravilha. Obrigada, e nós vamos cobrar. A gente mostrar Com você, certeza. vamos mostrar. Muito obrigada, viu? Pode entrar. Agradecer a Jesus pela oportunidade de nos acolher, pela oportunidade da presença dele entre nós, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, um pouco de tua palavra. Vamos pedir a Ele que esteja conosco nessa noite, que nos acompanhe até os nossos lares, levando a paz, levando o equilíbrio, levando a serenidade a todas as pessoas que nos esperam em nossos lares. Pedimos também a Ele que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, que nos ajude a sermos pessoas melhores, mais serenas, mais equilibradas. Queremos agradecer a Jesus por todas as oportunidades que Ele nos dá, por todo o ensinamento que Ele nos deixou, e pedir a Ele